profetas, santos, santas, magos, sacerdotes, bruxas, feiticeiras, xamãs, oráculos, todos eles tinham uma coisa em comum. Todos eles eram médiuns. Você sabia que a mediunidade não é apenas um fenômeno moderno? Ela tem raízes profundas que se estendem por milênios. No vídeo de hoje, iremos explorar a história da mediunidade ao longo de todas as tradições e eras que temos registros. Bem-vindo a esta viagem através do tempo, onde exploraremos a mediunidade em todas as épocas e nas principais civilizações. Professor Gabriel Menezes falando, este que vos fala, que ama a filosofia, ama a teologia, ama estudar a espiritualidade. Fiz uma pesquisa compreensiva para traçar um movimento através do tempo e das eras e das diferentes culturas, religiões, onde a mediunidade sempre esteve presente, com nomes diferentes, mas sempre presente. Desde as antigas civilizações até os dias de hoje, a mediunidade tem sido uma parte intrigante, diríamos, da experiência humana. Então, se esse vídeo é do seu interesse, continue comigo até o fim, já dá o seu joinha, inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificações para mais insights sobre o mundo espiritual, com um pouquinho de história, com um pouquinho de teologia, filosofia, antropologia e também muita espiritualidade. Vamos começar pelo que, historicamente depois do cristianismo, foi considerado religiões, ou melhor, mitologias. Hoje nós consideramos, como mitologias, mas lá no passado eram consideradas religiões pagãs, E nós vamos beber na fonte mais antiga da qual temos registros, que é a região da Mesopotâmia, a antiga civilização da Suméria. A mediunidade tem suas raízes nas antigas civilizações da Mesopotâmia e Suméria, onde os médiuns eram conhecidos como profetas e oráculos. Eles eram consultados pelos reis e líderes para receber mensagens dos deuses e guiar as decisões importantes. Essas tradições advindas da Mesopotâmia e Suméria foram influenciando as formas como conhecemos hoje de religião. Foram as primeiras manifestações, digamos, da religião organizada e da menção, ou vamos dizer, desse lugar de destaque dos profetas, que depois surgiram grandes nomes como Moisés, Abraão, das religiões que nós chamamos religiões reveladas, pelos grandes profetas. Daí, indo além do tempo, e aí fica difícil traçar um paralelo cronológico aqui, porque podemos dizer que as tradições célticas são tão antigas quanto essa região do Oriente Médio, onde havia ali a Mesopotâmia e Suméria, só que para o lado ali mais da Europa Ocidental, nós tínhamos a influência dos celtas grandemente, os celtas e os druidas, e nós temos até hoje, digamos, manifestações culturais no cinema, com grandes nomes como Merlin, Rei Arthur, e tantas histórias que são envoltas em mistério e tem um quê de verdade muito profundo nelas. Os celtas e druidas tinham uma profunda conexão com a natureza e o mundo espiritual. Os druidas, uma forma de xamãs como conhecemos aqui nas Américas, em particular, eram vistos como sábios e médiuns, videntes, capazes de comunicar com os espíritos da terra, os elementais, com as árvores e com os animais. Neste caso aqui, dos celtas especialmente, da cultura céltica, eles tinham um contato, ao contrário da região da Mesopotâmia e Suméria, eles tinham um contato muito mais íntimo com a natureza.
é uma das primeiras, podemos dizer, manifestações do xamanismo, porque é muito complicado historicamente datar quando surgiu as tradições célticas. Elas podem ser mais antigas do que imaginamos. Já existem historiadores e teóricos que apontam que os celtas e suas tradições estão na Terra há mais de 20, 30 mil anos atrás, então isso dataria aí do que nós temos também como povos originários. Podemos dizer que os celtas seriam os povos originários, né, ali da região da Europa Ocidental e também indo, extravasando para a Europa Oriental, um pouquinho da África ali na parte superior. Foi a região de influência dos celtas, que também eram grandes médiums, né? Daí, não podemos deixar de falar do Egito Antigo. No Egito Antigo, a mediunidade era uma prática sagrada e os médiuns eram altamente respeitados. Eles carregavam títulos como sacerdotes, como clérigos ou oráculos, e eles eram capazes de se comunicar com os deuses e os espíritos dos mortos. É exatamente o livro dos mortos, né? Que é uma das principais, como poderia dizer, influências do Antigo Egito, dentro do que podemos chamar como a Bíblia, ou as escrituras sagradas dele, porque eles não tinham apenas, eles viviam e respiravam a espiritualidade em todos os aspectos da vida deles, mas nos livros dos mortos temos ali menções, né, desses homens e mulheres que eram capazes de se comunicar com os espíritos dos mortos, guiando as almas em sua jornada para o além. E aí temos, é claro, a Grécia Antiga. A Grécia Antiga já era famosa por seus oráculos. Temos o oráculo de Delfos como o mais conhecido entre eles, e onde os sacerdotes, né, e sacerdotisas, com frequência em rituais, digamos, religiosos, entravam em transe e canalizavam mensagens dos deuses. E essa prática era considerada um elo vital entre os humanos e o divino. Muitos desses oráculos, eles utilizavam o que nós chamamos hoje de medicina sagrada ou medicina da floresta, ou seja, os enteógenos, os, digamos, elementos químico-orgânicos que têm esse poder de alteração da consciência. Muitos desses oráculos faziam uso de certas substâncias retiradas da natureza para comungar com os espíritos, mas outros não. E aí vamos, é claro, falar das tradições xamânicas. E aí quando eu falo por xamanismo, eu falo de uma visão bem abrangente, porque nós temos registros de práticas xamânicas desde lá do Oriente, do Extremo Oriente, no Japão, né, através do shintoísmo. Nós temos ali também, subindo um pouco para o lado da China, que aí Sibéria também, né, os inuites na Sibéria, nós temos os esquimós, nós temos digamos, um predecessor, né, uma tradição anterior ao taoísmo, que o taoísmo também tem muito de xamanismo. Na Coreia, eu recentemente estava vendo até um filme, ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo. Eu e minha esposa adoramos ver dramas coreanos, e a gente estava assistindo um que tinha um xamã, e esse xamã incorporava, uma comédia, claro, mas esse xamã incorporava o espírito de um general, mas que com o tempo o espírito desse general parou de se manifestar nesse xamã, e ele continuou fazendo o trabalho como xamã, mas meio que charlatão, enganando as pessoas, porque o espírito do general não estava baixando mais nele. Então olha isso, né? Lá do outro lado do mundo, na Coreia, um enredo de um filme, e não é a primeira vez que eu vejo isso num enredo de um drama coreano, essa coisa do xamã que incorpora espíritos, né? Então, nas tradições xamânicas, novamente encontradas em diversas culturas ao redor do mundo, temos uma rica história de mediunidade. Os xamãs, eles serviam como pontes entre o mundo físico e o espiritual, curando e orientando através de seus dons mediúnicos aqueles que buscavam
os seus trabalhos. Não podemos deixar de citar, já que para as Américas, civilizações como os astecas, olmecas, toltecas, os maias, que floresceram na Mesoamérica e também na América do Sul, eles tinham uma rica tradição de mediunidade e comunicação com o mundo espiritual. Os astecas acreditavam em uma variedade de deuses e espíritos, e a comunicação com essas entidades era uma parte vital da sua religião. Os sacerdotes e xamãs serviam como verdadeiros médiuns, realizando rituais e sacrifícios naquela época para apaziguar os deuses e receber orientação. Nós temos aí também os olmecas, que são considerados a primeira grande civilização da Mesoamérica, e eles tinham uma profunda conexão também com o mundo espiritual. Eles eram conhecidos por suas esculturas monumentais de cabeças, que alguns acreditam representar xamãs em estados alterados de consciência, servindo como médiums entre os mundos físico e o mundo espiritual. E aí nós temos os toltecas, que eram conhecidos bastante por suas práticas esotéricas, eles eram bastante místicos, incluindo a mediunidade, e eles acreditavam na existência das naguals ou xamãs, que podiam se transformar em animais e comunicar-se com o mundo espiritual. Inclusive a figura de Tezcatlipoca, o deus do céu noturno, era central em suas práticas mediúnicas. E vemos essa referência também nos povos originários indígenas, também aqui da região da Amazônia, que sofreram grande influência dos maias principalmente. E nós temos para a América do Norte, subindo em direção ao Alasca, muitas tribos e tradições diferentes, centenas, talvez milhares de tradições e culturas, mas com a base sempre em volta de uma figura xamânica, intermediando o mundo físico com o mundo espiritual. E também você vai encontrar essa referência do que nós chamamos de licantropia, não sei se é bem licantropia a palavra, mas essa capacidade do homem ou da mulher tomar a forma de um animal, né? Então vocês vão ver, e eu estou trazendo aqui um apanhado de diferentes tradições para vocês verem como tudo se conecta e tem muita relação entre uma coisa e outra. Inclusive, na minha licenciatura, na parte de teologia, eu pesquisei bastante sobre diferentes tradições dos povos ancestrais, e conforme você vai estudando, as peças vão se encaixando e você vai percebendo um grande mosaico onde todos, sem exceção, tinham pontos muito similares nessas tradições em volta da capacidade mediúnica, e aí só mudava o nome, xamã, oráculo, sacerdote ou o nome das divindades, mas o princípio medianímico e a estrutura de conexão com o espiritual era sempre através dos mesmos mecanismos mediúnicos. Não podemos deixar de falar também dos maias. A civilização maia ela tinha uma complexa cosmologia e acreditava numa variedade de deuses e espíritos muito grande. Os sacerdotes maias também serviam como médiums, realizando rituais e usando ferramentas como o calendário Tzolk'in para prever o futuro e receber mensagens divinas. Eles também tinham práticas de adivinhação, eram muito comuns, e os médiums eram consultados para orientação em assuntos importantes como verdadeiros videntes. A mediunidade, é claro, é um fenômeno verdadeiramente universal. Aqui já fica claro nesses povos que hoje são considerados como mitológicos, como se fosse relegado a algo ilusório, mentiroso, mas não. Eram religiões reais, onde as pessoas tinham suas divindades, acreditavam nelas e tinham a conexão muito forte com o espiritual através desses arquétipos, desses avatares daquela época. É claro, nós fomos evoluindo em termos de conceito do que é espiritualidade, do que é Deus, do que é religião, e eles foram relegados na história como apenas mitologias, mas não. Nós precisamos observar que eles também eram estruturas políticas, econômicas e religiosas muito bem organizados, muitas dos quais influenciaram o que nós conhecemos hoje por religião. Então, fica claro até aqui que a mediunidade é um fenômeno universal, que é encontrado nas mais diversas culturas e tradições ao redor do mundo, e hoje
possui suas manifestações e influências diretas nas religiões que conhecemos hoje, né? E aí vamos falar do hinduísmo e das tradições ali mais voltada para o Extremo Oriente, né? O hinduísmo, a mediunidade é frequentemente associado ao conceito de rishi. Rishi é o nome do médium, do xamã dessa tradição hindu. Os rishis eram considerados verdadeiros videntes, eles eram os sábios que recebiam revelações divinas e eles eram acreditados como os autores de muitos dos hinos e escrituras do Rig Veda, que é uma forma de escritura sagrada do hinduísmo. E aí temos o budismo tibetano, onde a prática chamada Shan, ou o nome dessa figura Shan, que era um oráculo, era muito comum. Haviam médiuns treinados que entravam em transe e serviam como canais para as deidades ou espíritos protetores, fornecendo orientação e previsão. Não podemos deixar de citar, porque aqui para as nossas bandas, para as nossas terras, nós temos influências muito fortes até hoje das tradições africanas, e em várias tradições africanas, a citar nomes como o voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda. A mediunidade é uma parte essencial da prática religiosa. Os médiuns, eles servem como pontes entre o mundo físico e espiritual, canalizando ou incorporando mensagens dessas entidades, muitas ancestrais, ou deidades como orixás, ou até mesmo espíritos dos mortos, como eles chamam frequentemente como povos de rua em algumas tradições. Não podemos deixar de citar que também temos nas tradições ali da Mesoamérica diversas expressões muito parecidas, especialmente com a quimbanda pelo seu conteúdo um tanto quanto não ético e moral, porque acaba mexendo muito com o que nós podemos chamar de magia negra, tal qual o voodoo é conhecido, a quimbanda é conhecido, nós também temos a santeria, que também atuam através de médiuns intermediando o contato dos vivos com os espíritos e recorrendo ao trabalho dos espíritos, muitos dos quais negativados, para trabalhar, fazer trabalhos, né? Feitiçarias e coisas do tipo, amarrações, etc. Seguindo para as tradições indígenas americanas, muitas tribos indígenas americanas, elas têm tradições fortes do xamanismo, onde, tá claro, já falei isso, os xamãs servem novamente como pontes, né, entre o mundo físico e espiritual, inclusive realizando curas e recebendo orientação para curas espirituais e físicas através desses espíritos. Nas tradições chinesas, a prática de comunicação com os espíritos ancestrais é uma parte importante da tradição religiosa. Antes mesmo do taoísmo, nós tínhamos, e até hoje, né, o I Ching, que é um dos textos mais antigos da China e é frequentemente usado como uma ferramenta de mediunidade para receber orientação divina ou dos espíritos. As tradições nativas australianas, né, nós temos os aborígenes australianos, com uma rica tradição de comunicação com o mundo espiritual através de sonhos, visões e rituais, servindo como médiums ou pontes entre o mundo físico e espiritual, como todos os outros médiums das diversas tradições que eu já citei aqui. E aí nós temos as tradições pagãs europeias que se desdobraram ali a partir do que temos de conhecimento hoje como tradições célticas, porque antigamente não era conhecido assim somente, tudo tradição céltica. As divindades, deidades, elas variavam dependendo do país e da região. Nós colocamos tudo dentro de um grande balaio chamando de tradições célticas, mas nós podemos chamar das diferentes tradições pagãs europeias. E na Europa pré-cristã, as tradições pagãs incluíam a prática de adivinhação, comunicação com os espíritos da natureza e com os ancestrais, ou seja, o espírito dos mortos. Os médiuns e sacerdotisas, como as volvas nórdicas, desempenhavam papéis importantes nessas práticas
e, inclusive, auxiliavam como verdadeiros conselheiros nas mediações políticas, nas mediações, digamos, legais, porque não havia legislação naquela época e tudo isso era regulado pelo que nós conhecemos hoje como religião, espiritualidade, mediunidade. Era regulado por essas figuras como os sacerdotes, como os clérigos, xamãs, e os oráculos, volvas, e aí a lista vai de nomes diferentes, pajés, etc, etc, etc. Só que tem uma coisa curiosa sobre isso. Nós também temos registros da mediunidade na Bíblia, né? A mediunidade também tem uma presença notável na tradição bíblica. É isso mesmo. Onde vários personagens e eventos destacam o intercâmbio com o mundo espiritual invisível. E nós vamos explorar alguns desses momentos e desses nomes muito conhecidos. Nós temos, por exemplo, o nome Abraão. Quem nunca ouviu falar de Abraão, né? A figura de Abraão na Bíblia é muitas vezes associada a experiências místicas e comunicações diretas com Deus. Em Gênesis 2:1, Deus chama Abraão para uma missão especial, iniciando uma relação direta e profunda com o divino. Outro nome bastante conhecido é Moisés, né? Moisés é talvez um dos exemplos mais famosos da mediunidade na Bíblia. E tem uma parte que fala, né, que através da sarça ardente em Êxodo 3:2-4, Deus fala com Moisés, dando-lhe a missão de libertar os israelitas. E a comunicação direta com Deus continua ao longo da jornada de Moisés até a parte dos 10 mandamentos. Durante todo aquele período do êxodo dos israelitas fugindo do jugo da escravidão dos egípcios para encontrar sua própria terra santa, né? Temos também Samuel e a Médio de Endor, que em 1 Samuel 28, mais ou menos ali no versículo 7 a 20, o rei Saul consulta uma médium em Endor, que é uma cidade na região, para invocar o espírito do profeta Samuel. É isso mesmo, o rei Saul, ele consulta uma médium, isso está na Bíblia, para invocar o espírito do profeta Samuel, uma figura bastante conhecida na Bíblia, para poder se comunicar com ele. Essa passagem é uma das poucas na Bíblia que descreve explicitamente, eu digo explicitamente porque é de fato explícito, a prática da mediunidade. E aí temos, é claro, o mestre dos mestres, o médium dos médios, o professor dos professores, o médico dos médicos, Jesus Cristo. Jesus é frequentemente visto como um médium divino através do qual Deus falou e agiu. Os seus milagres, curas e ensinamentos são vistos como manifestações do poder divino. Em João 14, versículo 10, Jesus diz: "As palavras que eu digo a vocês não as digo em meu próprio nome, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras." Então temos aí também na Bíblia, isso aqui é só alguns pontos para o vídeo não ficar muito longo, mas se você cavar mais a fundo, você vai encontrar, por exemplo, o processo de exorcizar espíritos, você vai encontrar registros de incorporação, você vai encontrar várias coisas que estão diretamente ligadas a essa interferência do mundo espiritual invisível no mundo material e o trabalho desses conhecidos como profetas, mestres, mas atuando pelas ferramentas mediúnicas que todos nós temos. Mas aí eu citei nomes de vários tipos de espíritos, deidades, divindades, Deus, não sei o que, bababá. Mas afinal, com quem esses clérigos, druidas, profetas, xamãs, oráculos, etc., estavam se comunicando? Será que, por exemplo, Deus que Abraão ou Moisés se comunicaram eram talvez o único ou o mais verdadeiro do que os deuses e deusas de outras tradições que foram relegadas ao mito? Aí aqui eu quero, claro, polemizar, mas lançar uma reflexão para você. Por quê?
essas religiões ou esses profetas são mais certos ou verdadeiros que os outros. Sabemos que ao longo da história, quem conta a história, quem escreve a história são os vencedores. Aqueles que foram perseguidos, destruídos, humilhados, obliterados da face da terra, não puderam contar sua história, porque seus livros, seus registros, suas estátuas, seus templos foram arbitrariamente dizimados e destruídos. Temos relatos disso em diversas partes da Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Sabemos, por outro lado, também que os povos que venceram eram os povos mais brutais e cruéis, capazes de dizimar mulheres, crianças. Então fica essa perspectiva e esse ponto de inflexão aí para você deixar decantar na sua consciência. Eu não quero que você desacredite em nada, não quero que você, de forma alguma, sinta a tua crença, a tua fé ameaçada, mas eu quero que você reflita nesses elementos históricos, né? Porque sabendo que somente os vencedores que contaram a história influenciaram o mundo, a política, a religião, a economia como conhecemos até hoje, e que esses que venceram eram os mais cruéis e brutais, então, como quem conta a história vai sempre se colocar no papel de herói, é natural que nós vamos demonizar, ter desrespeito ou odiar outras coisas e ver como qualquer crença diferente da nossa como demoníaca, como errada, como mentira ou como sei lá o que, demônios, enfim, não importa. Mas é só um ponto aí de reflexão. Agora, vamos falar quem eram essas entidades, esses espíritos, né? É importante a gente observar que, dependendo da tradição, essas entidades espirituais são percebidas e entendidas de maneiras diferentes. Dependendo da cultura e da tradição religiosa, vamos explorar algumas das percepções mais comuns. Uma das interpretações mais comuns eram que esses médiuns se comunicavam com deuses e deusas como manifestações da própria natureza. Em muitas tradições, especialmente nas culturas politeístas, os deuses e deusas são vistos como manifestações de forças naturais. Eles representavam elementos como fogo, água, terra e ar, ou fenômenos naturais como o trovão, a chuva, o mar. A comunicação com essas entidades é vista como uma maneira de entender e harmonizar-se com a natureza. Então, algumas tradições se comunicavam com o que nós conhecemos hoje como o reino dévico, ou o reino dos elementais, o reino dos espíritos da natureza, que existem até hoje, só que eles tratavam esses seres, essas energias, essas consciências e entidades como deuses e deusas. Aí quando bota no patamar de deuses e deusas, aí fica meio conflitante, e aí como a gente tem aquela crença comum de que para eu acreditar no meu Deus, eu não posso acreditar e confiar em nenhum outro Deus, aí ocorre esse processo de cisão e de separação entre as diferentes manifestações do mundo espiritual no mundo material. Mas todas elas são reais. Nós temos outro tipo de manifestação comum, de comunicação comum, que eram com os espíritos dos ancestrais. Em algumas culturas, os médiuns se comunicavam com os espíritos dos ancestrais. Esses espíritos são vistos como guias e protetores, e a comunicação com eles era uma forma de honrar a linhagem e buscar sabedoria e orientação. O que sabemos hoje é que esses espíritos dos ancestrais nada mais eram que eles estavam se comunicando com os seus entes queridos que haviam falecido, ou seja, os espíritos dos mortos que estavam ali temporariamente habitando na erraticidade. Alguns realmente muito sábios, muito valorosos, outros nem tanto. Assim como também a própria natureza, os espíritos da natureza, o reino dévico, tem manifestações também bastante duais, é importante a gente ter clareza disso. Por isso que é natural a gente ver certas coisas nessas tradições que a gente não vai concordar muito, porque é uma dualidade que vai lá para o lado do negativado.
Mas, por exemplo, uma chuva que inunda e que mata a gente vai olhar para ela uma tsunami que dizima povos e nações. A gente vai olhar como algo muito mal e negativo, mas é um fenômeno natural e está aí na Terra para purgar, para limpar certas coisas, né? Os espíritos dos ancestrais ou os desencarnados, como nós conhecemos hoje, também tem aqueles que são mais sábios, que trazem um bem, que falam da mensagem de amor, mas existem aqueles ainda operando pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Seguindo em frente, quando nós olhamos para a terceira forma de manifestação, que era a forma de comunicação mediúnica do que temos como conhecimento, tudo que é visto na Bíblia. Deus como uma fonte única. Em tradições monoteístas como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que todos beberam na mesma fonte, tá? É importante observar. Muito do que está no Velho Testamento da Bíblia, como conhecemos na Bíblia cristã, está presente também nessas religiões irmãs, mas que, no entanto, lutam entre si e não faz sentido nenhum, mas está tudo bem, né? Mas, enfim, Deus é visto como uma entidade única e onipotente. E a comunicação com Deus é uma forma de buscar orientação divina, compreensão e conexão espiritual. Então é sabido que, pelo que é retratado na Bíblia, nas escrituras sagradas dessas tradições, é que seus profetas, como Maomé, Abraão, Moisés e tantos outros, se comunicavam diretamente com Deus. Bom, aí eu tenho algumas ressalvas e pontos que devem ser considerados aqui, porque quem que garante que eles estavam se comunicando de fato com Deus, fonte de tudo que é? Qual era, vamos dizer, o mérito desses homens e mulheres? Não quero aqui de forma alguma diminuí-los. Eu só quero lançar uma reflexão. É uma pergunta, estou soltando no ar. Reflitamos nisso, né? Qual era o mérito? Por que eles? Né? E é só isso. Não é para ter resposta. É para você refletir. Porque quando a gente questiona, a gente abre a mente para observar além do que está escrito nas entrelinhas. E observar que, por exemplo, no Velho Testamento, o Deus que ali é retratado definitivamente não é o Deus que o Cristo nos ensinou. O Deus de amor, perdão, misericórdia infinita. O Deus Yahvé, Yahweh, ele vem sendo retratado, inclusive, cada vez com mais clareza, e hoje que vamos expandindo a nossa consciência para a possibilidade de, no passado, termos sido governados por, vamos dizer, ou influenciados por entidades interdimensionais, espíritos de outras dimensões, ou seja, tecnicamente extraterrestres, ou seja, espíritos que não foram concebidos e criados aqui no planeta Terra, ou que não têm o planeta Terra, ou não tinham o planeta Terra como morada, e que influenciaram lá desde seus cinturões e das distantes galáxias o qual coabitavam interdimensionalmente, influenciando a gente aqui na Terra. Então você começa a perceber, além do conhecimento das diferentes dimensões, a quinta dimensão, o reino além da matéria, do plano do não criado, indo além para as mônadas e supramônadas, vamos ver que existem seres de muita luz, entidades muito grandiosas que na nossa compreensão, talvez lá no passado, tenhamos encarado como Deus, fonte de tudo que é. Alguns até se auto-intitulando dessa maneira, baseando-se na nossa ignorância e nosso conhecimento limitado daquela época. Então, isso é um ponto só de reflexão e de possibilidade. Eu não quero também colocar aqui, vamos dizer, convicções, tá? Tem uma quarta manifestação, ou uma quarta forma de comunicação mediúnica, que eram os deuses e deusas como arquétipos psicológicos. Algumas interpretações modernas veem deuses e deusas, na verdade, como arquétipos psicológicos que representavam aspectos do inconsciente humano, e a comunicação com essas entidades é vista como uma forma de autoconhecimento e crescimento pessoal. Muitas tradições esotéricas e de mistério faziam essa conexão com energias, tanto psicológicas como arquetipais, né? E aí, é claro, isso aí a gente vê em alguns exemplos, né? Quando você olha ali para as tradições greco-romanas e vê também um pouco disso lá nas tradições nórdicas, você vê ali a figura de um
de um panteão, e você vê isso em vários outros povos e outras tradições célticas que a gente nem conhece tanto, mas você vê sempre ali a figura de um arquétipo Deus Pai, criador de todos os outros. Aí você vê também um arquétipo de um Deus Mãe, casada com esse pai, que depois gerou outros deuses e semideuses, e você vê isso lá desde Odin, Zeus, até outras tradições não tão conhecidas pela gente. Então, a gente já vê aí que talvez nesse caso, o que esses médiuns estavam acessando, na verdade, eram energias arquetipais que adotavam nomes e formas ou ideias, ou as pessoas compreendiam e percebiam eles de formas diferentes dependendo da religião e da tradição ali que eles se dedicavam. Nós também temos uma quinta e última forma de manifestação, que eram os espíritos como seres independentes. Em algumas tradições xamânicas e espiritualistas, os espíritos são vistos como seres independentes com as suas próprias personalidades e agendas. Então a comunicação dos médiuns com frequência com esses espíritos pode ser tanto benéfica quanto perigosa, né? Porque depende da natureza do espírito ao qual esses médiuns estavam acessando. E aqui a gente vai falar novamente daquela segunda concepção ou forma ou entidade que são os desencarnados, né? Os nossos irmãos como nós que desencarnaram, alguns numa condição muito feliz e sábia e outros numa condição não tão feliz e sábia. E aí um médium comunicando-se com esses seres pode até mesmo achar que são deuses. Por que não? Né? E aí temos finalmente deuses e deusas como expressões culturais. Os deuses e deusas também podem ser vistos como verdadeiras expressões culturais de valores, normas e ideais, né? Eles representavam aspectos importantes da cultura e serviam como modelos de comportamento e compreensão. Então, a influência desses deuses e deusas nos aspectos, expressões culturais, nos valores, na ética, na moral, eram muito grande, né? E nós temos aí porque de muitos médiuns acabaram se tornando figuras de autoridade, porque eles canalizavam essas informações que regulavam o mundo material e formaram as primeiras expressões do que conhecemos hoje como leis, né? Que hoje são estruturadas dentro de uma lógica do legislativo, do executivo e do judiciário. Enfim, então a percepção dos espíritos, deuses e deusas varia amplamente entre diferentes culturas e tradições. Eles podem ser vistos como manifestações da natureza, expressões do consciente coletivo, guias ancestrais, espíritos dos mortos, seres espirituais independentes, seres interdimensionais, né? E a comunicação com essas entidades através da mediunidade é uma prática complexa e multifacetada que representa e reflete uma profunda compreensão da realidade espiritual e humana através desses intermediários ao longo da história, com diferentes títulos, nomes religiosos conforme as suas tradições e culturas. E essa diversidade de entendimentos revela a riqueza e a complexidade da experiência espiritual humana, da mediunidade como conhecemos hoje, e nos convida a refletir profundamente sobre a nossa própria relação com o divino, com o mundo invisível. Como conclusão desse vídeo, eu quero deixar bem claro que a mediunidade é uma prática tão antiga e sagrada quanto a própria história, que se manifestou de maneiras diversas e únicas em diferentes culturas e épocas, mas em todas as culturas e épocas ao longo das eras, a mediunidade estava presente. A gente entendia e compreendia de formas diferentes, mas hoje a gente, entendendo os mecanismos da mediunidade dentro de um pensamento mais lógico, racional, estrutural, nós podemos observar nessas diferentes tradições as manifestações mediúnicas seguindo os mesmos mecanismos de funcionamento básico. Desde os antigos oráculos da Mesopotâmia até os xamãs das tradições indígenas, a mediunidade tem sido uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, e a compreensão dessa rica história nos ajuda a apreciar a profundidade e a complexidade da nossa conexão com o mundo invisível. Essa exploração da mediunidade em todas as épocas nos oferece essa visão fascinante da humanidade e da nossa busca eterna desde tempos primórdios
por compreender e se conectar com o mundo espiritual. Então essa necessidade interna de se conectar com o espiritual que você sente está no teu DNA ao longo das eras. E, é claro, é uma jornada que continua até hoje, refletindo essa nossa necessidade inata de buscar o significado e o propósito além do mundo físico. E aqui eu quero finalizar deixando uma mensagem para unir todos os paradoxos. Ao explorar essas diversas tradições e práticas, olhando para elas como elas são, expressões mediúnicas que se conectavam com seres e entidades diferentes, dependendo da cultura e da depuração moral daquela nação, torna-se evidente que não existe uma religião falsa e outra verdadeira, uma que carrega a maior verdade e outra que carrega nenhuma verdade, onde tudo é falsidade, mentira ou pecaminoso, errado, demoníaco. Nós, ao obtermos essa consciência, nós percebemos que a busca pela conexão espiritual, ela transcende fronteiras culturais e religiosas. E nós tentamos botar em caixinhas das religiões e crenças com as quais nós fomos criados e ensinados. E aí cada cultura, em sua singularidade, foi desenvolvendo maneiras de entender e interagir com o que muitos chamam de quarta dimensão, ou o reino invisível, o umbral, a erraticidade, que coexiste com o nosso mundo físico. Só que, compreendendo agora, fica mais fácil da gente respeitar as diferenças, porque de fato não existe uma religião certa ou a mais verdadeira neste contexto. Cada tradição oferece uma janela única para a complexidade do mundo espiritual, tão complexa quanto o nosso mundo material, refletindo diferentes aspectos da experiência humana e da realidade espiritual. Assim como nós nos dividimos ainda em nações, uma coisa extremamente limitada, nos dividimos em países e fronteiras e entramos em guerra entre essas organizações humanas, lá no espiritual a mesma coisa acontece. O que pode ser visto como mitológico ou simbólico em uma tradição pode ser uma verdade vívida em outra. E essa diversidade não aponta para a falsidade ou erro de alguns ou outros, mas para a riqueza e profundidade da compreensão espiritual humana. Então, em vez de buscar a verdadeira religião ou desacreditar outras como falsas, talvez o caminho mais sábio para você trilhar seja reconhecer que cada tradição oferece uma peça nesse enorme quebra-cabeça do mundo espiritual, uma faceta, uma perspectiva da verdade que é tão vasta e complexa quanto o próprio universo. E quando você une todas as verdades, você forma uma verdade maior. Afinal, o mundo dos espíritos em toda a sua complexidade não se encaixa em caixas ou definições rígidas. Esse mundo espiritual nos convida a uma exploração aberta, curiosa e respeitosa, onde cada voz e visão é uma contribuição valiosa para o entendimento do todo que deve ser respeitada. Ao abraçar essa perspectiva, essa visão mais abrangente, nós podemos encontrar uma maior harmonia e compreensão entre os povos, entre nós, irmãos e irmãs, não apenas entre diferentes tradições religiosas, mas também em nossa própria jornada espiritual de compreensão do que o Cristo nos ensinou, que é o amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele falou isso, ele estava numa religião e falou para um povo, falou, mas ele estava falando para a humanidade, porque a nossa maior religião deveria ser o respeito e o amor. Afinal, somos a raça, a humanidade. Não existe raça etrusca, raça ariana, raça indígena, raça negra, raça isso, raça aquilo. Somos todos uma única raça, a raça humana que habita uma única nação, o planeta Terra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a lançar uma compreensão mais abrangente da mediunidade para que você consiga respeitar a verdade dos outros. Com o conhecimento e informação, também desenvolvemos o amor e o respeito que Deus veio nos ensinar através do Cristo e vem nos ensinando através da misericórdia, do perdão e do amor divino infinito.
Se você deseja desenvolver uma maior conexão com o mundo invisível para obter dele insight e inspiração, considere juntar-se ao nosso protocolo de 21 dias da transmutação, um protocolo de 21 dias de meditação para elevar a nossa vibração, expandir a nossa consciência e promover o despertar espiritual. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aproveita que está com preço promocional e esse preço não vai durar por muito tempo. Até mais!